Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Benítez, sou terapeuta floral, alquimista e oraculista. E estamos aqui hoje para mais uma tiragem coletiva. Vamos entender tudo sobre você? Isso mesmo, sobre você. Acho que é uma pegada minha já por conta dos florais, então, na verdade, esse canal trata-se muito de autoconhecimento. Afinal de contas, só a gente tem o poder de trilhar o nosso caminho e ninguém vai fazer isso por nós. Então, dito tudo isso, eu vou pedir que vocês respirem fundo, peçam para os seus mentores e guias uma orientação. Peço para que o meu anjo de guarda me proteja e me envolva o anjo de guarda de cada um de vocês que estão me assistindo. Peço proteção ao povo cigano e ao povo não cigano, e que meu trabalho seja guiado apenas pela minha intuição e pelo meu conhecimento. Upchauriô, salve todo o povo cigano. E agora eu vou pedir para que vocês escolham uma dessas duas opções. A primeira opção é esta pedrinha aqui. E a segunda opção é esta outra pedrinha. Se for necessário, pausa o vídeo, deixe que a sua intuição guie a sua escolha. E caso vocês não consigam se decidir entre uma opção ou a outra, pode ouvir as duas, pode ser que tenha algum recado aqui para você. Outra coisa, este vídeo é atemporal e ele, por ser uma tiragem coletiva, tem muitas energias envolvidas, então eu peço que vocês sempre adaptem a situação de vocês, belezinha? E o mais importante, não deixa de se inscrever no canal, de curtir, isso é muito importante para a tia, tá bom? Escolheu? Bora lá para você que se conectou com a primeira opção? Vamos entender tudo sobre você? Respira fundo. Primeira opção, visualiza você num campo. Visualiza também que vem um enorme facho de luz furta-cor pelo topo da sua cabeça, que entra pela sua cabeça, preenchendo toda ela, passa pelo seu pescoço, passa pelo seu abdômen, pelo seu peito, seus braços, pelo seu ventre, pelas suas pernas, pelos seus pés. Perceba que esta luz, ela te nutre. Vamos lá, entender tudo sobre você. Eu saudei os ciganos, mas esse baralho é da Maria Padilha. Então, Laroie, povo da noite, Laroie, Pombogira. Vamos entender tudo sobre a pessoa que se conectou com a opção de número 1. Vamos entender qual que é seu lado luz. O que você sabe sobre você? Saiu a janela. O que me parece? Que você sabe que você gosta de ficar em casa, que você gosta de uma rotina. E se não gostava, pelo menos está aprendendo a gostar. Talvez alguns de vocês cheguem bastante cansados e só queiram sentir a paz de estar em casa. Me parece também que vocês são pessoas bastante introspectivas, não no sentido de não fazer novas amizades, não, ao contrário. O que me parece mais assim, que vocês não estão na vibe de falar tudo sobre vocês para todo mundo, que vocês preferem mais interiorizar, se conhecendo, criando rotinas, do que saindo, curtindo a vida louca, enfim. Vamos
entender qual é o seu lado sombra, aquele que a gente teima em não olhar para ele. O lado sombra não é nada de negativo, tá? O lado sombra é aquele que a gente esconde embaixo do tapete, que a gente precisa olhar para ele e ressignificar, tá? Qual é o lado sombra, baralho, da pessoa que se conectou com a opção de número 1? Saiu a lua. Sabe o que ela me fala? Que você carrega uma certa tristeza, uma certa melancolia, que pode estar confuso em alguns momentos, se deixando levar por pequenas ilusões, ou vocês se deixaram levar por pequenas ilusões e aí acabam meio que se escondendo mais em casa, não querendo fazer muito contato com o externo, preferindo se fechar em copas, tá? Este é um ponto que precisa ser ressignificado aqui, porque me parece que não olhar para essa dor que teima em se esconder causa um certo desânimo, um certo não merecimento, tá? Achar que você não é merecedor. Me parece também que em alguns momentos está tudo de bom acontecendo na sua vida, mas você não consegue se alegrar. É como se você tivesse sempre, tipo, ok, tá tudo bem. Só que no fundo, pode ser que você sinta um vazio, tá? Eu falo isso porque eu conheço bem essa sensação, já passei por isso. E ainda passo em alguns momentos, hoje de uma maneira diferente, mas talvez porque eu vivenciei algumas coisas, acho que alguns de vocês que me acompanham aqui já sabem, há uns 2 anos atrás, e para me reconstruir foi muito difícil, né? É como se, o que eu sinto aqui, é como se vocês passaram por alguma situação ruim, é como se, apesar de vocês terem se reconstruído ou estarem levando a vida adiante, é como se tivesse um vazio, é como se você carregasse ainda, de alguma forma, essa dor. É como se ela tivesse quebrado algo dentro de você. Vamos ver qual que é o seu momento de vida. Qual é o momento de vida, baralho? Uma pessoa que se conectou com a opção de número 1, o consulente. Me parece que este é um momento de vida em que você tem que fazer acontecer, ir atrás do seu sustento, se reerguer, colocar as coisas com maior praticidade aqui, sabe? Isso também me fala que você, de alguma forma, é protegido. Só que me parece, tá, já dou o recado. Só que me parece que vocês estão agindo de forma muito mais racional do que emocional neste momento. Isso tudo se deve porque vocês não querem cair de novo no que já aconteceu com vocês. Para alguns que estão me ouvindo. É como se vocês agissem de uma maneira menos calorosa, mais racional, mais prática, até para esconder essa dor que vocês carregam, tá? Ou para que não caiam em ilusões com as quais vocês já caíram em algum momento. Vamos ver o que a tua essência está te pedindo nesse momento. Qual é a essência de quem se conectou com a primeira opção? A taça. Sua essência é de uma pessoa que gosta de comemorar a vida. Então, muito me surpreende que vocês estejam mais quietos, mais recolhidos, em alguns casos aqui.
Se não for isso, você adapta a situação ou ouve a segunda opção, tá? Mas a sua essência fala que vocês sabem como fazer acordos, sabem como comemorar a vida, sabem, tem a malemolência dentro de vocês que sempre avisa se tem alguma coisa errada acontecendo ou se algo pode não sair como planejado, tá? Alguns de vocês aqui já carregam isso há muito tempo, de acabar se envolvendo com os boy lixo. Pronto, falei. Tá? Mas isso tudo se deve, por quê? Porque você está em processo de evolução e aprendizado, justamente porque para aprender a se guiar, para poder significar tudo que aconteceu até aqui, para poder evoluir mesmo, aprendendo a ter jogo de cintura e não cair mais nas ilusões. É como se aqui sua essência te dissesse: olha, você já aprendeu, tá? Vamos ver o que te atrai? O Menorá. Sabe o que te atrai? É como se, mesmo se sentindo em alguns momentos frustrado ou desanimado, apesar das coisas acontecerem, é como se você tivesse recuperado a fé de uma forma mais racional, sim, mas é como se você se surpreendesse cada vez que a espiritualidade se apresenta para vocês, tá? Então, o que te atrai de fato é perceber que existe algo além, que existe um propósito, que talvez você mesmo tenha se sabotado em alguns momentos, e apesar de tudo, você consegue enxergar a cada momento que a espiritualidade tem um propósito para você, que tudo tem o seu tempo e que assim você é super protegido aqui. Qual é o seu medo oculto? Já caiu essa daqui. O vaso de flores ou o buquê de flores. Você tem medo de cair mais uma vez, de se iludir, na verdade, aqui. Você tem medo de receber boas notícias, é como se você tivesse medo de receber presentes dos outros e que com esses presentes, oportunidades, quaisquer elas que sejam, você tem medo que tenham intenções escondidas ali. É como se você tivesse medo mesmo de ser ludibriado novamente, sabe? O que você precisa curar em você? O que a pessoa que se conectou com a opção de número 1 precisa curar? A vela. Seu próprio poder pessoal. Você precisa entender que você é um ser mágico, que é um ser que tem o poder de manifestar coisas. Então, se você está manifestando algumas coisas que você não está gostando, perceba o que é que você está plantando, o que é que você está vibrando, o que é que você está atraindo para você, tá? Alguns aqui têm um poder muito grande com magia das velas, são bruxões, são bruxonas, né? Que sabem que podem melhorar a situação de si mesmos,
mas de alguma forma vocês estão tão feridos ainda que meio que vocês desacreditaram no próprio poder pessoal de vocês. Então isso precisa ser curado, você precisa olhar para você com carinho, precisa se acolher mais, precisa entender que sim, as coisas se manifestam e que quando você recebe alguns presentes da espiritualidade ou dos outros, nem todo mundo te deseja o mal, tá? O que você precisa deixar para trás? A lâmpada vermelha. Mais uma vez. Você precisa deixar para trás essa mania de achar que sempre algo de ruim vai acontecer. Que sempre você vai encontrar alguma dificuldade. Você precisa deixar para trás a mania de problematizar. Eu sei que, em virtude de tudo que aconteceu, alguns também precisam deixar de culpar o parceiro ou a parceira por algo que acontece na vida de vocês e que vocês não se precaveram antes, tá? Um recado específico, não sei para quem é, só adapta aí. Mas sabe quando você recebe uma grana e de repente já pensa, mas tem conta isso para pagar, e se eu não pagar agora, e se não cair o dinheiro que eu tô esperando que caia, eu não vou conseguir fazer tal coisa e tal coisa. Ou se de repente tem uma promoção a caminho, mas será que vai ser mesmo a promoção? Eu só acredito vendo. Será que eu sou merecedor? Será que eu vou dar conta? Precisa deixar para trás um pouco a mania de achar que você sempre vai passar por dificuldades, tá? Como as pessoas vão te perceber? Opção de número 1. Como as pessoas te percebem? A estrela de Davi, Salomão. As pessoas te percebem como uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que, apesar de tudo que passou na vida, apesar de ter sido traído, apesar de tudo que aconteceu contigo, as pessoas veem em você um brilho intenso e assim, te veem como uma pessoa que conseguiu já se reerguer, se não conseguiu, está a caminho está construindo o seu destino, que pode muitas vezes estar cansado, que pode muitas vezes se sabotar, mas que vocês são vitoriosos, que vocês se superam e se superaram, que assim, estão no caminho de continuar e conseguir tudo que desejam, tá? Agora, como você se relaciona com as pessoas? Como um malandro? Não é bem isso, tá? Você se relaciona com as pessoas ainda com muita desconfiança. É como se para você todas elas te roubassem a energia de alguma forma, todas elas fossem perigosas em algum sentido, e até por isso que neste momento você está mais recolhido, não é mesmo? É como se você não desse a abertura, mas você está se relacionando com as pessoas assim, por conta dos traumas que você adquiriu. Não necessariamente porque elas sejam assim, mas você criou uma enorme barreira. É como se você de fato não quisesse se relacionar muito profundamente com alguém. Vamos entender o que você recebe das pessoas? A saia. Eu quero uma clarificação. Uma clarificação. Tem da opção. O que a pessoa que se conectou com a opção de número 1 recebe das pessoas?
o cão. Você, querendo ou não, recebe lealdade, você acaba conhecendo pessoas aqui, você recebe luz, você recebe carinhos, você recebe pequenos mimos, mas você conquistou ou está conquistando grandes aliados, apesar da sua postura, tá? Talvez até seja por conta da sua postura. Vamos ver o que aparece para te surpreender. O que aparece para surpreender a pessoa da primeira opção? Caminhos abertos. É como se viesse algum tipo de notícia que no fundo, te deixasse meio em alerta, tá? Mas que me parece que algum amigo te indica para que você consiga abrir mais caminhos, talvez uma proposta de trabalho, algo completamente desconhecido para você, ou amigos seus te abrem o campo para você continuar recebendo ajuda, te ajudam para que você... É que me vem muito forte aqui, eu ia falar te ajudam para que você continue seguindo o seu caminho, mas não, me vem muito forte que alguém te indica para algo, ou te apresenta a alguém que a princípio para você vai parecer um sinal de alerta, mas que é um caminho que talvez você não seguiria, mas caso você escolha seguir por ele, sua vida mudasse assim, sabe? Qual é o seu atual aprendizado? Aprender, a carta do nó. Aprender que embaraços, dificuldades, os pequenos nós que a vida acaba nos fazendo travar o caminho e tudo mais, eles são para ser desfeitos. Perceba que se fosse fácil, não era para estar aqui, né? A gente está aqui nessa encarnação, nessa vida, enfim, para crescer, para evoluir, para desfazer todos os nós que a gente mesmo fez, tá? Então, seu atual aprendizado é entender que você consegue superar qualquer coisa, tá? E que se você não está conseguindo seguir por um caminho aberto, até engasguei. Pera. Se você acha, vou melhorar a frase, hein? Se você acha que seus caminhos estão fechados, perceba que foi você mesmo que fez esses nós e que você é muito mais do que capaz de desfazê-los, tá? Qual é o conselho, baralho, para quem tá me ouvindo? Um colar quebrado. Sabe qual é o conselho para você? Aprender a cortar laços, nem que seja com os traumas. Aprender que tem coisas que a gente precisa deixar aí e que você vem carregando e que você não tem olhado para isso, e que se você já olhou muito e está cansado de olhar para isso, mas você se sente triste em alguns momentos do dia ou não sente vontade de comemorar os pequenos avanços, tem alguma coisa ali que você ainda precisa separar, ainda precisa quebrar um vínculo de vez, sabe? Como se eu sinto que muitos de vocês quebraram alguma coisa dentro de si. E que foi por conta, assim, de pessoas que te sacanearam, vou falar real aqui. Mas é preciso cortar o vínculo, você ainda não cortou, tá?
Então corte esse vínculo, já deu o que tinha que dar. Você entendeu? Vamos ver o que mais que a gente enxerga aqui. É preciso romper com a estagnação. Quanto mais você se afunda na tristeza, mais preso você fica à situação do passado. Alguns de vocês estão tanto com os caminhos abertos, não é nem alguns de vocês estão com os caminhos abertos, basta seguir por eles, basta dar o primeiro passo. Eu sei que assim, para alguns de vocês já tem um trauminha, né, bem? Mas nem tudo são flores mesmo. Você vai perceber. Vá comendo pelas beiradas. Você vai perceber quem tá do teu lado e quem não tá. Quem está só te manipulando, tá? Alguns de vocês aqui são muito protegidos mesmo. Tá? A espiritualidade de fato anda com vocês. E tem gente aqui que conta muito ou com a cigana ou com a pombagira, tá? Assim, olha, sabe quando a gente, as coisas que se materializam na nossa vida, muitas delas são as coisas que a gente mais tem medo. Então presta atenção, porque assim, como saiu que vocês têm medo de ganhar algum presente, ganhar benfeitorias, e que isto seja manipulado, de fato isto pode vir a acontecer, tá? Alguns de vocês têm alguma coisa em casa, isso é um recado muito específico. Algum de vocês ganharam alguma coisa ou tem alguma coisa em casa que foi presente de alguém, pode ser alguém do seu passado, pode ser recentemente, assim, presta atenção se depois que você levou isso para sua casa, você tem se sentido desgastado. É algo muito específico aqui, gente, não é para todo mundo, mas se você está se sentindo muito desgastado, veja se você não doa, cara, não doa, joga fora, tá? Vocês têm a mãozona para prosperidade aqui e vocês tá sendo pedido para que vocês façam algum ritual, alguma magia, para quem é da magia, de prosperidade, de vitória sobre inimigos também, tá? Quem não é da magia, que não sabe acender uma vela, uma oração bem dada, bem feita, olha, maravilhosa, tá? Eu sei que já traumatizou, eu sei que é difícil algumas vezes. E assim, olha, primeiro, quem não tem hater é porque não é visto, primeiro ponto. Segundo, as bandeiras vermelhas, elas sempre aparecem. Vocês têm mão para magia, vocês têm mão para cura, vocês podem muito bem se desfazer de diversas energias que estão atravancando o caminho de vocês, tá? E é para continuar fazendo, não é para abandonar a sua crença, a sua prática, independente de qual crença for, tá? As coisas, elas têm poder quando a gente dá atenção para elas. Por quê? Porque a gente baixa a nossa energia. Então, faça uma magia de prosperidade, de autocuidado, de autoestima e de blindagem energética. Tá bom?
Era isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Tomar mais um golinho d'água, né? Enquanto o fofo tá cozinhando. E vamos lá, para você que se conectou com a segunda opção. Embaralhar aqui, né? Embaralhar bem embaralhado. Respira fundo. Pede para os seus mentores e guias algum esclarecimento sobre você mesmo. E vamos entender tudo para você que se conectou com a segunda opção. Vamos entender sobre você, sobre sua vida, tá bom? Vamos ver qual que é o seu lado luz? Aqui, ó, a estrela de Salomão. Você é uma pessoa vitoriosa, você é uma pessoa que vai atrás das coisas, você é uma pessoa que é iluminada, que é protegida pela espiritualidade. Você é uma pessoa que parece que não tem tempo ruim. Mas vamos ver qual que é o seu lado sombra, aquilo que você não percebe que precisa ser olhado. Qual é o lado sombra, baralho? As moedas. Alguns de vocês estão muito voltados para a matéria neste momento, tá? Outros de vocês estão com uma pequena síndrome de escassez, parece que sempre vai faltar. Mas o que eu percebo aqui é que assim, vocês estão tão numa coisa de construir seu futuro, a sua vida e tudo mais, que é isso, ou vocês estão muito apegados com a matéria, ou vocês estão sempre achando que vai faltar. Vamos entender qual é o seu momento de vida. Caminhos abertos. Você está percorrendo um longo caminho, você percebe que é só trilhar, é só seguir, é só andar, é só fazer. É como se vocês estivessem percorrendo um longo caminho que ele não tá tão ruim assim, que ele tá até bem tranquilo rumo ao objetivo de vocês. Mas vamos entender o que sua essência está gritando para você nesse momento. Qual é a essência de quem se conectou com a opção de número 2? A Lua. É como se você tivesse uma intuição muito forte, você fosse acolhedora, mas é como se você, muito parecido com a tiragem de número 1, mas em uma outra situação, tá? A tiragem de número 1, a pessoa não percebe a tristeza, procura esconder ela embaixo do tapete, apenas se sentindo um tanto quanto frustrado e vazio em alguns momentos. Aqui não. Aqui você sabe que você está triste em alguns momentos, que você está mais melancólico. Tá? Isso para alguns que estão me ouvindo. Alguns de vocês justamente se sentiram ou estão se sentindo mais tristes de ter que seguir por outro caminho muito específico, tá? Mas o que eu vejo é que vocês são muito intuitivos, que vocês gostam muito de olhar para a Lua, que vocês são acolhedores, tá? E que sua essência fala, olha, tá se sentindo triste? Talvez não seja esse então o caminho. Vamos ver o que te atrai?
cuidar de você mesma. Te atrai as pessoas, não digo as pessoas, eu digo mais você aqui. É o de se olhar, o de se cuidar. Me parece que nos próximos, sei lá, 30 dias pelo menos, vocês vão estar muito mais conectados com o lado mais feminino. E aí é assim, ó, todos nós temos o nosso lado mais feminino e o nosso lado mais masculino. É o lado acolhedor e o lado que vai à luta. É o sol e a lua dentro de nós. E vocês vão estar muito mais atraídos em se olhar, em se cuidar. Alguns vão querer se acolher mais, sabe? Cuidar do corpo, comprar roupas novas, sabe, erguendo a cabeça, mostrando todo o seu poder. Tudo que tiver a ver com autoconhecimento vai atrair muito vocês nos próximos 30 dias. Vamos ver qual é o seu medo oculto. O cigarro aceso. Sabe qual é o seu medo oculto? De cair em teimosia. Me parece aqui que vocês estão com medo de... Nós temos um cisco aqui. Estão com medo de cair no erro. De fazer tudo do mesmo jeito que vocês sempre fizeram. É como se vocês tivessem crescido com algum tipo de crença, tá? E essa crença vocês já sabem que talvez não seja muito legal. Aqui alguns têm muito problema, por um exemplo, em gastar demais. Sabe aquela pessoa que não pode ter um cartão de crédito, bebê? Pois é. E aí vocês acabam caindo no mesmo erro. Esse é seu medo oculto. Algo que possa atrapalhar a sua vitória, porque você já sabe que você já fez caquinha ali atrás, para não dizer outra coisa, né? Porque senão o YouTube me pega. Mas para não, vocês já fizeram besteira, vocês já sabem que vocês fizeram besteira. E aí o medo que vocês têm é de fazer de novo a mesma besteira. É como se vocês já soubessem, já tivessem analisado isso, vocês já sabem que vocês estão com problema na matéria, né? Ou muito focado na matéria, com síndrome de escassez aqui. E que vocês sabem que vocês vão cair no erro de novo. Este é um grande medo, pelo menos, tá? Vamos entender o que vocês precisam curar. Os acordos que vocês fazem. Alguns pegam muito empréstimo aqui e acham que o empréstimo vai cobrir o outro. Os acordos que vocês fazem, até com vocês mesmos. Alguns aqui fizeram um acordo, um pacto profundo com a escassez. Vocês precisam curar isso, porque vocês sempre caem no mesmo erro aqui. É sempre. O que vocês precisam deixar para trás? A mania de achar que tudo é magia que fizeram para você, tá? Vamos deixar isso para trás, porque na verdade, toda vez que vocês caem por falta de grana, a culpa é de vocês mesmos, dos acordos internos que vocês têm com a escassez. Para de botar a culpa no amiguinho, beleza? Vamos ver como as pessoas te percebem nos próximos 30 dias. Como uma pessoa que faz o que acontece, uma pessoa bastante racional até, que tem um ziriguidum, que tem um tchan. As pessoas estão te percebendo dessa forma, que carregam até uma tristeza no olhar, mas onde passa parece que ilumina, parece que deixa uma marca.
E como você se relaciona com as pessoas? Você é uma pessoa gostosa de ter por perto, né? Você presenteia os outros com a sua presença, você sabe ouvir, você facilita o caminho dos outros, você é gentil. Que lindo! Vamos ver o que você recebe das pessoas. Pessoa intermediária, vamos ver o que mais. O que a pessoa que se conectou com a opção de número... se tiver que cair, vai cair. Qualquer pessoa de número 2, com a opção de número 2, recebe das pessoas uma clarificação, baralho. A espiritualidade menor. Algumas pessoas, de fato, elas te ajudam. Olha só, o que a gente vibra, a gente atrai, né? É engraçado isso. Mas algumas pessoas, sim, vão querer manipular alguma situação para que você caia no próprio vício, no próprio erro. Algumas pessoas te mandam algum tipo de energia negativa para que as suas coisas não funcionem, tá? E mais uma vez, isso daqui é devido aos pactos e acordos que você faz com a escassez, por puro vício, por pura teimosia, por vícios de repetição, por vícios de comportamento, tá? Algumas pessoas acabam emanando algum tipo de energia na sua direção. E eu sei que assim eu falei, olha, para de culpar o amiguinho. Mas toda vez que você se fixa na sensação de que estão te fazendo alguma coisa, você se conecta com esta energia. E de fato você acaba recebendo isso das pessoas, sabe? Alguns aqui também recebem muita proteção da própria pombagira. Pombagira de vocês, ou do Exu, enfim, da moça de vocês, tá? Então vocês têm uma boa proteção aqui e elas te protegem dessas energias. Mas assim, não adianta muito. Nossa, me veio muito, tá? Não adianta proteger ele ou ela se ela mesma não se protege, se ela mesma faz os acordos que faz, se ela mesma continua agindo do jeito que está agindo. Nossa, arrepiou, tá? Recado dado, acho que vocês entenderam, né? Qualquer coisa deixa nos comentários para ajudar a tia, para eu entender também. O que aparece para te surpreender? Gratidão. O que aparece para te surpreender? Uma proposta de trabalho aqui, tá? Uma proposta de estabilidade. Qual que é o seu atual aprendizado? Aprender a confiar mais. Aprender a amar sem esperar nada em troca. Aprender a ser fiel a você mesmo, parar de se trair. Porque você mesmo cai nos seus próprios erros, tá? Então aprende a confiar na sua intuição, a confiar nos seus propósitos, sabe? A ser leal consigo mesmo, tá? Qual é o conselho para a pessoa que se conectou com a segunda opção, baralho? Comemore as pequenas coisas. Sorria, seja mais alegre. Muda a vibração. Para de ter medo dos outros, de cair no erro dos outros. Não é ou nos seus próprios erros. Não é para dizer amém para todo mundo. Mas leva as coisas de forma mais leve, tá?
não se conecta com as energias que fazem sempre você cair. Deixa eu ver o que mais aqui. Toda vez que você leva a vida de forma mais leve, você consegue atrair mais vitórias. Por que eu tô falando isso? O universo entende que cada vez que você comemora, nem que seja um sorriso, um bom dia, um isqueiro que você ganha da conhecida na porta do seu trabalho, que você esqueceu o seu em casa, fui eu esses dias. Cada vez que você comemora uma gentileza, o universo te devolve mais gentileza, tá? Alguns de vocês aqui vão ganhar um dinheirinho ou vão receber uma indicação de algum amigo que é fiel para vocês, tá? Alguém vai indicar alguma coisa, eu vou te falar, aposta em tal coisa, ou vai naquele lugar para ver se você consegue o emprego para quem está desempregado, ou vai te dar algum tipo de conselho, por que você não tenta fazer, sei lá, XYZ para vender? Alguma coisa assim vai dar lucro, tá? Seus caminhos estão abertos, basta você se manter firme. Alguns de vocês estão a caminho de conseguir a estabilidade que tanto desejam, ou a promoção que tanto desejam. Quanto mais você vibra na tristeza, na melancolia, na frustração, mais obsessor você atrai para você. Meninas, precisa se arrumar mais, precisa cuidar da moça de vocês, precisa sim passar um batom, tá? Precisa fazer a unha, comprar roupas novas, não sei. Só me veio isto. Alguns de vocês se mostram tão obstinados a conquistar algo que conseguem conquistar, tá? Alguns de vocês também precisam entregar flores, né? Um cigarro, uma rosa e um cigarro para quem é da entrega. Combinado? Alguns de vocês aqui vão fazer algum tipo de acordo, tá? Com um homem, ou algum tipo de proposta que vocês estão querendo mais uma vez, vai ser fechada nos próximos dias, tá? Nos próximos 30 dias, vamos colocar 30, 28, 30 dias. Algo que vai levar vocês adiante. E faz magia de prosperidade, tá bom? Era isso, meus amores, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Um beijo e é nóis!